Atravessiamo? Vamos atravessar? Eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e sou terapeuta corporal integrativa. E nesses últimos vídeos venho contando para vocês a nossa travessia, o nosso laboratório que a gente chamou de Atravessiamo. Ou seja, esse tempo para atravessar alguma situação. E para isso, a gente tem colocado em prática algumas técnicas que são sugeridas pela Julia Cameron. Se você perdeu os últimos dois vídeos, eu explico direitinho o que significa o laboratório Atraversiamo. E hoje eu vim falar que, além das técnicas do método da Julia Cameron, eu acrescentei as práticas corporais somáticas. A gente entende como prática corporal somática as práticas que unem corpo e mente, que vão olhar para o corpo além do corpo físico, mas também para as emoções que estão impressas no nosso corpo. Desde o momento, né, da nossa gestação, do nosso nascimento, a gente já está imprimindo no corpo várias memórias, várias sensações e emoções que ao longo da vida vão também se transformando na nossa forma de ser e estar e agir no mundo. Então, as práticas corporais eu resolvi acrescentar porque elas nos ajudam nas resistências que surgem quando a gente se propõe a fazer algo novo. Isso mesmo. Vocês já perceberam que quando a gente resolve, né, começar algo novo, logo começam as resistências. Elas podem surgir como uma preguiça, como uma procrastinação, como uma dificuldade de se organizar, de começar ou de manter essas práticas. E aí eu trouxe as práticas corporais, trabalhando a flexibilização das couraças. As couraças musculares são defesas nossas, que a gente chama de defesas psicofísicas. Ou seja, toda vez que eu estou diante de uma situação que para mim interpreto como desafiante, estressante ou nova, né, difícil, eu já aciono essas couraças, ou seja, eu tenho uma tensão muscular numa determinada área do meu corpo que me coloca em tensão para reagir contra aquilo ali. Isso a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Cada um com a sua história, com certeza consegue identificar, por exemplo, como que reage fisicamente, corporalmente, diante de uma situação lida, né, interpretada pela gente, porque o que é estresse para um ou o que é difícil para um não é necessariamente para o outro. Então, isso a gente aprendeu, isso a gente vem trazendo da nossa história corporal. E se a gente prestar bem atenção, a gente sempre reage com as mesmas tensões, com o mesmo padrão de tensão muscular. E aí a gente tem então sete anéis de couraças, os principais, né, que são os olhos, né? Então essa região dos olhos, da boca, pescoço, peito, diafragma, abdômen e quadril. E foi isso que a gente trabalhou. A cada semana do Atraversiamo, então no inverno a gente ficou 6 semanas juntos, e a cada semana eu trazia práticas para que a gente pudesse, então, flexibilizar um pouco mais essas couraças. Então, é como se fosse assim, né? Abrir um espaço aí para que a gente possa se permitir reagir um pouco diferente. E aí, então, poder experimentar coisas novas. Então, a gente sempre traz a respiração aliada a essas práticas para ajudar a soltar, a flexibilizar. As couraças, elas vão nos acompanhar sempre, não tem como a gente se livrar delas, porque, sim, em determinadas situações a gente vai precisar desse padrão um pouco mais firme, um pouco mais rígido, dependendo da situação que a gente precisa lidar. Mas a questão é que a gente acaba acionando esse sistema muitas vezes em situações desnecessárias, ou muitas vezes, então, em situações onde está nos prejudicando. A gente está querendo fazer diferente e não está conseguindo. Então, o Stanley Keleman, que é um autor, né, que fala muito
sobre a nossa anatomia emocional, que é o título de um livro dele, ele fala muito disso, né? Do como eu ajo nessa situação, para a gente se perceber, né? E a gente vai começando, nossa, aqui eu tava com a mandíbula tensa, porque eu tinha que falar tal coisa, porque eu tinha que me posicionar, ou eu tensiono os olhos, ou eu puxo aqui, travo a minha respiração, não consigo respirar. A gente vai se percebendo esse como. E a gente vai, se a gente aprofunda nessa análise, a gente percebe que esse como, né, e esse padrão, ele tem uma memória, uma imagem, né, da onde isso começou, como que eu comecei, às vezes foi imitando a forma que meu pai e minha mãe reagiam, em que situação, né? Então a gente vai abrindo espaço para poder, então, escolher agir de uma outra forma ou reagir de uma outra forma. Então, a gente trabalhou as práticas somáticas durante 6 semanas no Atraversiamo para poder flexibilizar essas couraças musculares. Então, agora, preparando o Atraversiamo Primavera, a gente passou pelo inverno. O inverno pede esse olhar de mais recolhimento, a gente trabalhou a escuta. Na primavera, a gente vai mudar o foco e vai trabalhar mais especificamente, ou com foco principal, o movimento, o corpo, os músculos, para a gente poder então se colocar em movimento, já que a primavera já vem aí com esse pedido de expansão. Então, eu quero trazer para vocês um aprofundamento sobre isso. Na medicina chinesa, cada estação tem uma frequência específica e um movimento específico. No inverno, a gente trabalhou um movimento, na primavera, outro. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essas diferenças aí de movimentos que a gente precisa trabalhar em cada estação. E aí, já deixo aqui o convite para quem quiser experimentar o Attraversiamo Primavera, onde a gente vai continuar com as práticas da Julia Cameron. Então, a- as páginas matinais, as caminhadas, o encontro com o artista, mas a gente vai trazer aqui como foco o corpo e aí com práticas corporais para que a gente possa aprofundar mais e trazer cada vez mais o movimento para a nossa vida, para que a gente possa então sentir esse corpo pulsante, né, para que a gente possa se manter também criativos e criativas. Tá bom? Um beijo e até mais. Vou deixar na descrição do vídeo as orientações para quem quer saber mais sobre o Attraversiamo Primavera. Já deixo o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo. E quem quiser então participar do Atravessiamo Primavera, é só entrar em contato comigo. Um beijo e até mais.